Bem, vamos falar então de formato condicional, tá? Formato condicional. Deixa eu, antes de falar de formato condicional, só dar uma dica, tá? Eu criei um dado aqui fictício, né? E calculei aqui, criei uns alunos de mentira aqui, umas notas, né? E calculei a média usando a função média aqui, né? Função média, ó, desse intervalo aqui. Só que olha só, os números ficaram todos quebrados aqui, com as médias quebradas, ficou feio mostrando a tabela. Tá, então olha que interessante, se você selecionar os seus dados aqui e for nessa opção aqui, ó, formatar como número, tá? Ele já fica bonitinho assim, ó, colocando duas casas decimais. Se você quiser aumentar ou diminuir o número de casas decimais, tem uma opção aqui, ó, você vai clicar aqui, ó, mais 00, põe mais casas decimais. Menos 00, tira casas decimais, né, para você colocar o número de casas decimais aqui que você achar interessante, só para deixar o dado bonitinho, tá? Então você pode formatar os números e aumentar e diminuir o número de casas decimais usando esse truque. Então esse vai ser nosso exemplo. Bem, vamos falar o que é formato condicional, tá? Então assim, frequentemente é interessante não somente mostrar os intervalos de células que verificam certa condição, né, que são os filtros, né, que a gente já viu, né, só quero mostrar, mas também queremos mudar o formato das células que verificam uma condição. Por exemplo, eu quero que todos os alunos que ficaram com nota abaixo de 6 pinta aqui a cor do texto de vermelho, né? Se está acima de 6, pinta de azul. Isso é a formatação condicional, tá, pessoal? Você colocar uma fonte diferente, por exemplo, o maior valor de uma sequência ficar em negrito, né? Os maiores valores ficarem em negrito, números abaixo de tanto ficar de uma cor, acima de tanto ficar de outra cor. Então, nós podemos fazer isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar meus dados, tá? Vou vir em formatar, tá? E vou em formatação condicional, tá? Aí eu vou ter vários tipos de formatação condicional, tá? Condição, escala de cores, barra de dados, conjunto de ícones. Vamos primeiro no condição aqui, ó. Beleza? Então, ó, você vai definir as condições, tá? Que você quer no seu dado. Então, vamos definir valor da célula é maior do que, maior ou igual a 6, tá? Aí eu vou aplicar um estilo aqui, ó, tá? Um estilo. Vamos dar um estilo aqui de good, tá? O good ele vai ficar com esse estilo aqui, ó, verdinho, tudo bem? Então ele vai aplicar um estilo nas células que eu escolhi aqui, tá? Vou dar OK, né? Ver que todas as células que têm valor maior que 6 estão no good. Se você mudar um valor aqui para um número maior que 6, ele vai aplicar a condição, tá? Isso aqui ele recalcula toda hora, ele está aplicado esse filtro aqui, beleza? Só lembrando, a gente tem aqui a opção de estilos, tá? Os estilos de célula que a gente tem. Né? Destaque 1, título, que nem lá no LibreOffice Calc tem um estilo de célula. E você pode aqui ó, gerenciar estilos, tá? Então tem os acentos, e aí você pode dar vários tipos de estilo, bom, ruim, erro, né? Cuidado, warning, né? Cada um tem um estilo aqui. Então você pode modificar o estilo aqui, ó. Fonte, cor, alinhamento, borda, né? Tudo que você quiser. Você tem que definir um estilo para usar esse tipo de formatação condicional. Então todas as células que passarem no teste vão receber aquele estilo, tá? Estilos. Desculpa, formatar condicional. Então aqui, ó, se eu definir esse estilo, né? Se eu for lá de novo, quero tirar, eu vou em formatação condicional, gerenciar. Tá aqui aquele intervalo que eu defini a condição, né? Eu posso vir aqui, editar a condição, remover ou criar mais condições na tabela. Eu vou simplesmente remover essa condição para voltar ao normal, aí tiro a condição, tá? Outra formatação legal que a gente tem aqui, ó, por exemplo, peguei esses dados aqui, vou lá em formatar, condicional, escala de cores, né? Aí eu posso
né, eu vou atribuir uma escala de cores para esses dados aqui. Os menores vão ficar em vermelho, os do meio em amarelo e os maiores em verde, tá? Então aqui, ó, os menores eu vou pintar em vermelho. O percentil 50, tá? 50% desse dado vai ficar em até os 50%, né? Que seria o valor da média ou da mediana aqui. Vai ficar em amarelo e o resto em verde. Aí eu vou dar um OK, né? Ver que os dados menores ficam vermelhos e os números maiores ficam em verde, tá? Isso aqui ajuda bastante para visualizar. E ele está levando em consideração só esse dado dessa coluna, tá? Se eu quisesse, por exemplo, fazer isso na tabela inteira, posso também. Condicional, escala de cores, né? Deixo essas opções aqui, tá? Tem outras escalas de cores aqui que você pode colocar, tá? Faz um teste aí, mas eu vou deixar o padrão só aqui. Depois você pode procurar aí no RealPay como é que fazer coisas mais interessantes. Então, os valores, rapidamente você já acha os valores pequenos, né? Que estão em vermelho. E os valores grandes aqui que estão em verde escuro. Você pode mudar as cores, né? Pode fazer várias brincadeiras. Então, para mudar as cores, formatar, condicional, escala de cores. E eu gosto muito dessa planilha, que o pequeno é o azul, o verde é as coisas no meio, né? E os valores grandes estão em vermelho. Eu gosto muito dessa visualização. Vermelho, o azul para frio, né? Que são números baixos. Verde para temperatura média e vermelho para temperaturas altas, seriam valores altos, né? Tentando imitar aqui a escala de cores, imitando aqui as temperaturas. Vermelho é alta temperatura e azul é baixa temperatura, que é o gelo, né? Então é uma escala bem natural aí de usar. Temos outras opções de formatação condicional também, vamos ver aqui, tá? Em vez de usar escala de cores, ele pode usar uma barra de dados. Tá, então aqui está a opção barra de dados, né? Mínimo automático, mas deixa tudo automático aqui. Você pode mudar esse padrão e vai dar OK, ó. Vê aqui que os maiores valores estão com as barras de dados maiores aqui, né? Os menores valores têm a barrinha menor, tá? Então ele criou as barrinhas aqui e você consegue visualizar. Então posso vir na média, formatar, condicional, barra de dados. Vou criar outro intervalo, tá? Esses caras tem a sua escala e esses caras têm a sua escala, tá? Ele calcula com base na seleção atual. Se você selecionasse tudo e fizesse a barra de dados, né? Agora ele vai usar todo o dado para calcular, né? Vê que um fica bem pequenininho e o 10 é o maior aqui para a barra preenchida. Tá? Então, se você fizer coluna por coluna ou selecionar o dado todo, tem diferenças. Tá? Então aqui está explicando a questão aqui de você ter que criar um estilo novo, né? Aquela questão de você falar o estilo das condições que eu já falei. Que ele está fazendo aqui um exemplo, né? Pintando de vermelho células que tem algum valor aí. E é basicamente isso a questão da formatação condicional. Bem simples, né? Então o mais usual seria isso, ó. Aqui na média, formatar, condicional, condição, média maior, vamos dizer que a média é menor ou igual, estritamente menor que 6, eu vou aplicar um estilo tipo vermelho aqui, que é o error, né? E, ó, então quem tirou média abaixo de 6 já fica vermelhão aqui, ó. Tá? Aí você pode modificar o estilo e mudar o que você quiser aí para pegar outra cor aí, o que você quiser. Então é isso.